nosso assunto será soteriológico, isto é, acerca da salvação. Vamos nos basear principalmente na nossa visão assembleana da soteriologia, que é a visão arminiana, a visão que está centralizada no pensamento teológico do teólogo holandês James Arminio, ou Jacó Arminio, ou Tiago Arminio, como você quiser chamá-lo. Então, a visão arminiana, não é armeniana, tá? Às vezes você vê algumas pessoas pensando que é do teólogo da Armênia. Não, não tem nada a ver com a Armênia, é Armínio, é o nome dele, Jacó Arminio. Então, a visão arminiana, que é diametralmente oposta à visão calvinista de Jean Calvin, ou João Calvino, o francês, o grande teólogo francês também. Então vamos ler um texto. Eu vou me basear nos 5 pontos do arminianismo, tá? Nos 5 pontos do arminianismo, onde nós construímos toda a teologia soteriológica acerca da salvação, isto é, e vamos ver o que o Senhor tem para nós. Com certeza vai esclarecer muitas questões e também vai gerar surpresa em muitos irmãos a respeito daquilo que nós, assembleanos, cremos, porque infelizmente nem todos os assembleanos sabem qual é a visão correta a respeito da teologia, a respeito da nossa soteriologia. Então vamos lá, Efésios capítulo 2, nós vamos ver vários textos, de acordo com o tema, é claro, mas nós vamos tentar abranger os 5 pontos principais da teologia de Arminio. Quem achou Efésios 2, diga amém. Está escrito assim, versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom, ela tem uma raiz, charis, no grego, charis. Charis significa presente, significa dádiva. Então, a salvação é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus. Então, nós vemos aqui, no versículo de número 9, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quem pode dizer amém? Muito bem. Nesse texto aqui, que é o texto áureo da salvação, que nós temos no Novo Testamento a respeito da graça de Deus, nós temos várias lições importantíssimas. Por exemplo, nós somos salvos não pelas obras, diferentemente de todas as outras religiões, preste atenção, diferentemente de todas as outras religiões, a fé cristã não baseia a salvação humana pelas feituras humanas, pelas obras humanas, mas pela graça de Deus. Isso é, nós não fomos salvos, não somos salvos e não seremos salvos, porque a salvação ela é em 3 tempos, passado, presente e futuro. Não somos salvos, não fomos salvos e não seremos salvos pelas obras, mas pela graça. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que Jesus fez. Alguém pode dizer amém por isso? Então só aqui a gente poderia ficar 1 hora. Por exemplo, eu não sou salvo pelo que eu faço. Eu não sou salvo porque eu prego, porque eu dizimo, porque eu oferto, porque eu cultuo, porque eu evangelizo, porque eu faço obras de caridade, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu não adultero, porque eu não mato, porque eu não roubo, porque eu não fofoco, porque eu não sou maldizente. Eu não sou salvo por causa disso, mas porque sou salvo eu não faço isso. Deu para entender? A gente inverte a lógica. Se você pergunta para uma pessoa assim, irmão, você tem certeza que você é salvo? Geralmente ele vai dizer, tem. Tem certeza mesmo? Ele vai dizer, tem.
Aí você continua nas perguntas, faz uma maiêutica socrática, né? Vai perguntando até ele responder aquilo que é essencial. Aí você diz assim: mas querido, você tem certeza mesmo da sua salvação? Ele diz: tem. Por quê? Ah, irmão, geralmente a resposta vai caminhar nesse sentido. As pessoas vão dizer mais ou menos assim: ah, eu sou salvo porque eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem para as pessoas, eu cultuo, eu evangelizo, eu dizimo, eu oferto. O que ele acabou de dizer sem perceber? Que ele é salvo porque ele merece. Que ele é salvo porque ele pratica boas obras. Só que nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Essa é a grande diferença. Então, eu não sou salvo porque dizimo, eu dizimo porque sou salvo. Eu não sou salvo porque prego, eu prego porque sou salvo. Eu não me santifico para ser salvo. Eu sou salvo e por isso me santifico. Está dando para entender agora? Então, só aqui a gente tem um esclarecimento muito grande. Porque tem gente que fala assim: não, se eu não fizer isso, eu não vou ser salvo. Não, se você é salvo, você vai fazer isso naturalmente. Porque o salvo tem prazer em fazer a vontade de Deus. Então eu não faço nada para ser salvo. Que isso, pastor? Misericórdia. Se você disser para alguém, para um leigo, uma pessoa que não conhece a Bíblia, fala: irmão, para você ser salvo, você não precisa fazer nada. Você só precisa crer. Ele não vai acreditar. Ele vai dizer: não, que isso? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer um monte de coisa. São várias regras para poder ser salvo. Aonde está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum. A Bíblia diz o seguinte: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será? Então quem crê é salvo. Para eu ser salvo, o que eu preciso fazer? Crer. Diga comigo: crer. Só isso. Pastor, misericórdia, mas será que é verdade isso mesmo? Não é heresia, não? Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares, Romanos 10, 9, e com teu coração creres, olha lá, ó, serás salvo. Se com a tua boca, se, é condicional. Com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres, e Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, para ser salvo é só crer. Mais um texto, está claro. Então quer dizer, pastor, que para eu ser salvo, eu só preciso crer? Sim. Para ser salvo é só crer que Jesus morreu na cruz, ressuscitou e nos deu a salvação. Ah, então é muito simples. Sim, é muito simples. Porém, preste atenção agora. Não é só o ato de crer e ponto final. Para ser salvo é só crer. Depois que eu creio, aí eu vou obedecer. Aí o glória a Deus sumiu, né? Porque pensou que era só isso, né? Ah, agora então vou pintar e bordar, eu só acreditei, eu estou salvo. Calma. Para ser salvo é só crer que Jesus morreu na cruz, que nós não podemos nos salvar, que nós não temos condições de sermos salvos pela lei, pelas obras, por nenhum meio. Então Jesus veio, morreu na cruz e nos garantiu a salvação. Eu creio que Ele morreu para me salvar, recebo essa salvação. A partir de agora, como um salvo eu devo viver. Porque eu fui salvo e agora eu vivo como salvo. Então, quando eu sou salvo, a partir do momento que eu creio, recebo a salvação, agora eu sou salvo. Se eu sou salvo, agora eu vou demonstrar a minha salvação. E como é que eu demonstro a minha salvação? Pelos frutos da salvação. Está esclarecendo agora? Então eu sou salvo, eu vou manifestar que sou salvo. Como é que eu digo que sou salvo e não manifesto o fruto de salvo? Jesus disse: pelos vossos frutos sereis conhecidos. Pelo fruto se conhece a árvore. Você se perde no meio da floresta e de repente você vê uma árvore, você não conhece aquela árvore. De repente você começa: que árvore é essa aqui? Aí você enxerga o fruto dela, uma manga, tem uma manga lá em cima. É uma mangueira. Só pela árvore você não conhecia, mas como você viu o fruto,
pelo fruto se conhece a árvore. O salvo deve manifestar frutos de salvo. Então, se eu sou salvo, lógico, obviamente, eu vou manifestar os frutos da salvação. Não adianta dizer que é salvo, tem que mostrar que é salvo. Não, pastor, mas Deus conhece o meu coração, não preciso mostrar nada para ninguém. Aonde você leu isso? Não devo satisfação para ninguém. Aonde você leu isso? Nós devemos sim manifestar o fruto da nossa salvação. E como é que isso se manifesta? Pelas obras. Viram aí? Então, a salvação não é pelas obras, mas é para as obras. Se eu digo que sou salvo e não tenho obras de salvo, alguma coisa está errada na minha salvação. Ou eu não fui salvo, ou eu acho que fui, ou alguma coisa está danificada, eu preciso ajustar. Quem pode dizer amém? Pois não. Por favor. Sim. Nesse sentido, sim, são idênticos, né? O fruto do Espírito entre arminianos e calvinistas é a mesma coisa. A diferença é mais na questão relacionada aos pontos que nós vamos apresentar, né? Essa diferença é muito grande e nós vamos ver a partir de agora. Tem muitas semelhanças também, pastor. Isso aqui é interessante, né? Existem muitas semelhanças entre calvinistas e arminianos, que pouca gente sabe. E nós vamos ver aqui nesses minutos. Por exemplo, nós temos os 5 pontos do arminianismo. Quais são eles? Nós chamamos esses 5 pontos, é um termo técnico, facts, fatos em inglês. É um acrônimo, ou seja, quando as letras de uma palavra formam outras palavras. Por exemplo, facts, aí você tem o F, o A, o T, o C, e aí você forma uma frase. Por exemplo, o F do facts, no inglês a frase seria feed by grace to believe, ou seja, livre pela graça para crer. Aí depois vem o A de atonement for all, expiação para todos. Depois vem o C do facts, conditional election, ou seja, eleição condicional. Depois nós temos o T, total depravity, total depravação, depravação total. E por último o S de security in Christ, segurança em Cristo. Então esses 5 pontos são os pontos fundamentais da nossa fé arminiana. Os assembleanos têm raízes arminianas e não calvinistas, porque os calvinistas têm uma crença diferente a respeito da salvação, do processo dessa salvação, e nós vamos ver aqui a partir de agora. Por exemplo, em primeiro lugar, feed by grace to believe, que é livre pela graça para crer. Nós somos livres pela graça de Deus para podermos crer. Nós lemos 2 versículos: pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé que atua no homem faz com que ele atinja a crença em Deus para ser salvo. Quem entendeu, diga amém. Então existe um meio para a salvação, que é a fé. Romanos 10:17, coloca aí na tela para nós, por favor, querido. Romanos 10:17, olha o que está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra ou pela palavra? Pela palavra, está escrito aí, ó. O ouvir pela palavra. Então é ouvir a exposição da palavra que faz com que a fé seja gerada no coração da pessoa. Por isso é tão importante a pregação. Por isso que nós temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque aí vai fazer com que eles creiam ou não creiam. É uma questão de crer ou não crer. Eu prego, a graça de Deus vem sobre a pessoa, ela tem a possibilidade neste momento, segundo Jacó Arminius, ele explica isso com muita categoria nas suas obras, quando a palavra está sendo pregada, a graça vem sobre a pessoa e desperta, ativa o seu livre-arbítrio, porque nós somos pecadores, todos nós nascemos pecadores,
E por isso nós temos que ter o nosso livre-arbítrio despertado, libertado, é assim que se usa o termo. O livre-arbítrio tem que ser libertado, parece até uma redundância, mas é isso mesmo. O livre-arbítrio deve ser libertado para que nós possamos crer ou não crer. Então, no momento em que a palavra está sendo pregada e a pessoa ouve a palavra, o Espírito Santo faz com que essa pessoa tenha a possibilidade de escolha. Nesse exato momento, ela pode crer ou não crer, aceitar a salvação ou rejeitá-la. Isso é muito sério. É uma questão de escolha, crença ou descrença. Muitas pessoas vão crer e outras não vão crer. Deus quer que todos sejam salvos. Diga amém. Mas nem todos querem. Vamos ler esse texto? 1 Timóteo capítulo de número 2, versículo 4. Coloca aí para a gente, querido. 2:4. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos sejam salvos. Aí começam os problemas entre calvinistas e arminianos, pastor. Porque para o calvinista, todos não é todos. Como assim, pastor? Eu não sei. Eu só sei que eles dizem que não. Todos não é todos. Eles dizem que esse todos aí são apenas os escolhidos. Quer ver um exemplo? Que é absurdo na minha opinião. Na opinião calvinista, eles dizem o seguinte, João 3,16, vamos ler aí, João 3,16, todo mundo sabe de cabeça, mas vamos colocar aí na tela, João 3,16, olha que interessante, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, olha aí a crença mais uma vez, é só crer, para ser salvo é só crer, depois que crer, aí tem que viver como um salvo obediente à palavra, mas para ser salvo tem que crer. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou acorda aí, gente, vamos lá. Deus amou o mundo. Para o calvinista, mundo aqui não são todos. São apenas os escolhidos. Aí eu queria que eles mostrassem onde está, no contexto, que o mundo ali é o mundo apenas dos eleitos. Não tem como. Então é um malabarismo teológico que eles fazem para apoiar a crença e defender uma ideia calvinista e não bíblica, porque Jesus morreu por todos. Por isso que um dos pontos do arminianismo é a expiação ilimitada. A morte de Jesus foi por todos e para todos, porém ela só é eficaz para aqueles que creem. Esse é o detalhe básico. Né? Jesus morreu por todos e para todos, mas a salvação só é eficaz para quem crê. Quem não crê, não tem como aplicar essa salvação na sua vida. Porque se a gente diz assim, né? Isso, a salvação é para todos. Agora se eu digo assim, se Jesus morreu por todos e para por aí, então quer dizer que todos têm que ser salvos. Aí eu vou ter que basear e acreditar na heresia do universalismo. O que é o universalismo? Que no final todo mundo vai ser salvo. Infelizmente tem teólogos que creem nisso. E no final todo mundo vai ser salvo porque Deus é amor. Então ninguém vai para o inferno. E até os que forem depois vão ser... Não, aí não tem como, né, irmão? Aí já é absurdo demais. Deus é justo. Ele é amoroso e por isso é justo. Ele é justo e por isso é amoroso. Porque Deus é amor, ele tem que ser justo. E porque Deus é justo, ele tem que ser amoroso. Uma coisa não contradiz a outra, como muita gente pensa. Que a gente diz assim, Deus é amor, mas é justiça também. Como se fossem duas coisas contraditórias. Né? Deus é amor, mas é justiça. Sim, a justiça de Deus é porque ele é amoroso. E o amor de Deus é porque ele é justo. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então Jesus morreu por todos, quer que todos sejam salvos, mas nem todos querem ser salvos. É por isso que o calvinismo não tem consistência, porque imaginem vocês, queridos irmãos, como que Deus pode ser justo, se segundo o calvinismo, ele só morreu, Jesus, pelos eleitos, e não por todos. Quem são os eleitos? Aqueles que Deus escolheu.
Então eles dizem o seguinte: Deus enviou Jesus para morrer apenas pelos escolhidos. Espera aí a pergunta é a seguinte, que nós devemos fazer para eles: se Deus podia enviar Jesus para morrer por todo mundo, salvar todo mundo, por que Ele enviou para salvar só alguns? Então Deus é injusto, porque podendo salvar todos, não quer salvar todos. Aí a resposta deles é assim: não, Deus ele pode salvar todos, mas Ele não salva todos, só os escolhidos. E por que Ele tem os escolhidos? Para mostrar o seu amor e a sua justiça. Mas como? Aí eles dizem: todo mundo era para ir para o inferno, Deus é tão bom que salvou alguns. Isso para mim não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Por isso que eu não sou calvinista. Respeito quem é, mas não consigo ser. Porque se Deus pode salvar todo mundo e não salva, para mim Ele não é justo. Ele é qualquer coisa, menos justo. Quem entendeu, diga amém. Está dando para compreender? Então vejam, pela graça nós somos salvos. Isso é por meio da fé. Então tem uma mediação. Qual que é a mediação? A fé. Se não tiver fé, não tem como ser salvo. Deus não obriga ninguém a ser salvo. Vocês já viram Jesus obrigando alguém a ouvi-lo? Obrigando alguém a segui-lo? Na Bíblia, você já leu? Você vai me seguir. Aí a pessoa: não, mas eu não quero. Vai me seguir sim. Que negócio é esse? Uma legião de anjos aqui, Senhor. Coloca a espada na garganta dele aí. Vai seguir ou não vai? Ele diz: não, agora eu vou. Não, Jesus ele pregava, quem quisesse ouvir, ouvia. Quem não quisesse, não ouvia. Ele pregava, quem quisesse segui-lo, seguia. Quem não quisesse, ia embora. Ele mesmo falava: vocês querem ir embora também? Isso é uma questão de escolha. Falou para os discípulos: e vocês querem se retirar como eles? Aí Pedrão se levantou e disse: espera aí, Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde, é para quem. Para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Oh, aleluia! Então a graça nos possibilita a salvação. Eu preciso apenas crer. Não tem dificuldade, gente. Nas outras religiões, para a pessoa ser salva, ela tem que fazer um monte de coisa. Ela tem que evangelizar, tem que bater de porta em porta, ou então tem que fazer obras de caridade. Ela tem que se sentir justa para ser salva. Mas ela não pode. Então eu tenho que ter essa sabedoria para poder entender isso. Então o primeiro ponto é esse. Isso, exatamente. Isso, eu que tenho o poder de... Exatamente, muito obrigado, bem lembrado. Nosso querido pastor está lembrando aqui que a graça, mesmo essa possibilidade de crer, a fé, ela, claro, vem de Deus. Ela vem de Deus. Ela é produzida pela palavra, por isso que é pela palavra. Então a palavra de Deus gera fé. Então a fé é do homem, mas ela é uma geração pela palavra. Então Deus sempre, preste atenção no que eu vou dizer agora, Deus sempre dará o primeiro, o segundo, o terceiro, quantos passos forem necessários em direção ao homem. O homem nunca vai dar o primeiro passo em direção a Deus. Então esse é um dos grandes mitos da salvação em nosso meio, que a gente às vezes diz assim: olha, dê o primeiro passo para Jesus e Ele vai dar o segundo em sua direção. Não, Jesus nunca dá o segundo, Ele sempre dá o primeiro. É sempre Deus quem vai até o homem, não é o homem que vai até Deus, não. Se Deus não for até o homem é pecador, ele é depravado. A sua imagem foi danificada. Então ele precisa que Deus vá até ele. Quando Adão pecou, foi Deus quem foi até Adão ou Adão que foi até Deus? Foi Deus quem foi até Adão. Adão, onde estás? Adão se esconde, porque o pecado faz com que o homem se esconda de Deus, se afaste de Deus. Então nós somos pecadores. Como que a gente vem até Deus? Pela graça, por meio da fé, pela pregação da palavra. Então não sou eu quem dou o primeiro passo em direção a Deus, mas há uma ilusão em nossa mente que nós aceitamos a Jesus porque quisemos. Não, eu fui porque eu quis, que tal, tudo é vontade minha. Não, foi Jesus quem veio com a sua graça sobre nós
e nos despertou para crer. E essa fé brotou e a gente aceitou a Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então esse é um mito que deve cair por terra. Deve cair por terra. Porque não sou eu, é Deus quem faz. Depois nós temos aqui a expiação para todos. A expiação para todos. Nós temos que entender essa questão. O pastor está lembrando aqui algo muito interessante. Lá em Filipenses 2, diz que todo joelho se dobrará. Chegou, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Alguém pergunta assim, então quer dizer que no final todos vão ser salvos? Não, todos vão ter que se dobrar e demonstrar, confessando que Jesus é o Senhor, até aqueles que não creram nele. Reconhecer. Mas esse reconhecimento não significa salvação, tá bom? Não significa que todos serão salvos, porque senão seria uma incoerência com o restante da Bíblia. Então ninguém iria para o inferno, por exemplo, né? A arca fechou. Então não teria como, porque aí todo mundo seria salvo e não haveria nenhuma base bíblica para o inferno existir, para o lago de fogo existir, tá bom? Então a salvação ela vem. A eleição, portanto, ela é condicional. Deus escolheu alguns? Sim. Mas quem são os escolhidos? São aqueles que Deus... Esse versículo é maravilhoso. Vamos ler? 1 de Pedro, capítulo 1. Eu amo demais esse versículo. Que aqui está o ponto crucial de diferença entre arminianos e calvinistas. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2, tá? Vamos ler o 1 e o 2 para a gente entender. Olha só, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Agora, olha o versículo 2, gente. Anote isso aí, pelo amor de Deus. Eleitos, eleito é escolhido. Escolhidos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Pedro está escrevendo para os salvos, para os crentes. E ele diz que esses crentes foram eleitos, escolhidos, segundo a presciência de Deus Pai Todo-Poderoso. O que é presciência? Antes, ciência, conhecimento. Pelo pré-conhecimento de Deus, essas pessoas, nós, a igreja, foi escolhida. Então, olha só que coisa extraordinária. A salvação e a escolha, a eleição, não é uma predestinação arbitrária de Deus, como dizem os calvinistas. Que Deus predestinou uns para o céu, e Deus predestinou outros para o inferno, e ponto final, e ninguém tem que discutir isso. Não é isso que está escrito. Está escrito claramente, eleitos segundo a presciência. Então, a escolha de Deus na vida de uma pessoa, quem é o escolhido? É aquele que Deus olhou no futuro, como Deus vê todas as coisas, ele enxergou o fim da história, e no fim da história ele viu quem perseveraria até o final. E aí o que ele fez? Ele elegeu essa pessoa, ele escolheu essa pessoa. Por isso que essa pessoa é salva. Ficou claro ou não? Não é uma predestinação assim, ó. Você é salvo, você não é. Você é salvo, você não é. Você vai para o inferno, você vai para o céu. Não é isso que está escrito. Quem são os predestinados? Vamos ler Efésios 1, versículos 4 e 5. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele. Então, Jesus é o personagem central da escolha. Olha aí, Deus nos elegeu nele. Nele quem? Jesus. Por que nós somos escolhidos? Porque Jesus é escolhido. E se nós estamos em Jesus, nós somos escolhidos com ele, porque estamos nele. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Quem pode dar um glória a Deus por isso?
Não, isso aqui, irmãos, é maravilhoso demais. Significa que a eleição foi antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, Ele já tinha escolhido você. Ele já tinha escolhido a mim. Não foi agora. Não, agora, no século 21, no ano tal, 2015, 2020, 2000... Não. Foi antes da fundação do mundo. Deus te escolheu, Deus escolheu a mim. Porque na sua presciência, no seu conhecimento prévio de todas as coisas, Ele olhou e viu que você perseveraria até o fim, que você não se desviaria. Então você foi um escolhido. Então olha que coisa maravilhosa. Aqui nós temos a base para o último ponto. Qual que é o último ponto da salvação arminiana? A segurança em Cristo. E esse é o ponto mais polêmico. Esse é o ponto mais complicado. Pois não, querido? Eu acho, não entendo, acredito que essa sua fala, ela é providencial, principalmente para pessoas que estão iniciando na fé. Sim. Estou falando de 6 meses, até pessoas de 6 anos, e se aproxima de um homem como o senhor, pastor da igreja, pastor, eu vi uma pregação e não sabe nem o que é, se é arminianismo, mas não sabe fazer essa diferenciação. Nem todo mundo... Não tem o filtro ainda, né? Teologia não é obrigado a estudar, entender o que vai acontecer. Mas assim, a pessoa ficou confundida, porque ela viu uma pregação lá, e que quem não foi escolhido não vai. A irmã já está lá com 6 anos na oração, ela vai dizer assim, pastor, fique preocupado. O senhor fala em quem, irmã? Se eu não fui escolhido, eu também não tenho. É verdade. Não sabe se foi escolhido ou não, né? Porque como é que vai ter essa certeza, né? Então, o fato de nós sermos escolhidos por Deus nos dará todas as condições, pela graça divina, Deus nos dará todas as condições de perseverarmos até o fim. Porque somos escolhidos. Quem entendeu? Então, aqui é o ponto mais central da teologia e é um dos mais complicados. O fato de eu ter sido escolhido por Deus, e você também, nos dará, Deus, pela sua graça, todas as condições de perseverarmos até o fim. Então, para uma pessoa, olha o que eu vou dizer aqui é muito importante, gente, preste atenção, porque tem muitos calvinistas na internet ensinando o nosso povo. Como o pastor missionário lembrou aqui, a pessoa escuta uma pregação na internet, escutou lá um calvinista, e eles são muito bons na pregação. Hernandes Dias Lopes, que tenho o prazer de ser amigo, Dr. Augusto Nicodemos e outros que estão na mídia, e a pessoa escuta e fala, e agora? Então nós somos predestinados assim ou não fomos? Não, calma, é pela presciência. Pela presciência. Segundo, eles dizem o seguinte, uma pessoa que foi salva, ela vai ser salva até o final, então ela não pode perder a sua salvação. Esse é o ponto mais complicado, né? Então a pessoa pode perder a salvação ou não pode, pastor Rodrigo? Pela Bíblia, ela pode, mas escuta o que eu vou dizer aqui com muito carinho, pastor, com muito carinho. Eu tenho muito temor em falar isso aqui, porque eu sei que tem muita gente que se confunde. A pessoa pode perder a sua salvação? Sim ou não? Pode. Pela Bíblia, tem vários textos que mostram isso? Sim. Porém, entretanto, entre mentes, preste atenção, não é por qualquer motivo. Não é por qualquer coisa. Porque se foi Jesus quem salvou uma pessoa, como que ela vai perder a sua salvação por qualquer motivo? Por isso que existe a segurança em Cristo, que é Deus provendo os meios necessários para que eu persevere até o fim e não se desvie, e não se apostate da fé. Pastor, quais são as coisas, biblicamente falando, que nos mostram que eu posso perder a salvação? São duas. Anota aí. Quando que uma pessoa perde a salvação? Quando ela blasfema contra o Espírito Santo. Segundo, quando ela se apostata da fé. Blasfema contra o Espírito Santo e apostasia. Então, essas duas questões fazem a pessoa perder a salvação. Quem entendeu, diga amém. Porque existe um mito, e esse é um mito grande em nosso meio. Um mito grande.
que a pessoa perde a salvação por qualquer motivo. E os calvinistas dão risada da gente por causa disso e com motivo. E com razão. Porque, olha só, dentro da perspectiva calvinista, nós temos que ser honestos. Eu tenho que ser honesto aqui com a perspectiva calvinista. Quando eles dizem assim, uma vez salvo, salvo para sempre, não é o que as pessoas entendem. Que a gente entende o seguinte: os calvinistas dizem que uma pessoa foi salva, então ela pode pintar e bordar que ela vai continuar salva. Eles não ensinam isso, não. Eles ensinam o seguinte: se a pessoa foi salva, ela vai viver como salva até o fim. Então ela não vai pecar se ela foi salva, ela não vai querer pecar, ela não vai querer se desviar. Por isso que ela é salva para sempre. É isso que eles ensinam. Quem entendeu, diga amém. E a nossa pregação, a nossa doutrina assembleana, leia a declaração de fé das Assembleias de Deus. Quem tem? Declaração de fé das Assembleias de Deus, está vendo? Pouca gente. Isso é uma coisa, um livro texto nosso. A Bíblia é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Você tem que ler, para você entender em que nós acreditamos. O que o assembleano crê, em que o assembleano ensina. Está lá claramente. Uma pessoa pode perder a sua salvação? Pode, mas isso é muito difícil. É só se ela quiser deliberadamente, pela apostasia e pela blasfêmia contra o Espírito Santo. Por exemplo, a gente tem um mito em nosso meio. Por exemplo, eu estou pregando aqui, culto de domingo, né, pastor? Eu prego aqui no culto de domingo, e aí, de repente, terminou a mensagem, eu faço o apelo. Irmão, quem quer aceitar Jesus aqui, vem aqui, levante sua mão, tal, Jesus vai escrever seu nome no livro da vida, tal, não sei o que, aquela coisa toda. Não vou nem entrar nessa questão do livro da vida, senão a gente fica aqui, vai gerar uma polêmica tremenda. Mas olha que interessante, aí a pessoa aceitou Jesus agora. Só que ela levantou a mão, sei lá, foi emocionada e tal, não perseverou. Passou um mês, ela não voltou mais. Um ano depois, eu estou pregando aqui, no mesmo culto, faço o apelo, essa pessoa vem de novo. Aí eu digo assim: você quer se reconciliar? Aí a pessoa diz: eu quero. Então levante sua mão, Jesus vai escrever seu nome no livro da vida de novo e tal, aquela coisa toda. Aí a pessoa aceitou. Depois de um mês ela desviou de novo. Aí no segundo mês ela voltou. Então é como que essa pessoa fica nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem. Só que a Bíblia diz o seguinte: o eleito é eleito. Se ele aceitou a fé, ele vai perseverar, porque ele foi salvo por Jesus Cristo. Se a pessoa, ela aceitou Jesus hoje, amanhã ela não voltou e nunca mais voltou para a igreja, é porque ela não foi salva. Ela se emocionou, ela achou bonito o culto, alguma coisa aconteceu, mas se ela não perseverou, é porque a salvação não aconteceu. Vamos entender isso? Porque às vezes a gente fala que a pessoa se desviou, sendo que a pessoa nem crente foi. Como é que uma pessoa que veio na igreja um culto, disse que aceitou Jesus e depois nunca mais voltou, se desviou? Ela nunca foi salva. Como é que ela foi desviada? Quem entendeu aí? Quem entendeu? Outro mito dentro dessa salvação, a perseverança da salvação. Se uma pessoa, a gente tem essa ideia, né? A pessoa acordou, salva, de manhã, orou, agradeceu a Deus, só que à tarde, né, ela está em casa e a criança gritando no ouvido dela e não sei o que, e o patrão liga e o marido enche a paciência dela e de repente o cachorro começa, aí ela vai lá dar um chute no cachorro: sai daqui, seu cachorro endemoniado, né? Aí ela: misericórdia, chutei o cachorro, pequei. Se o arrebatamento acontecer, eu não subo, porque eu estou em pecado, perdeu a salvação. Aí o que ela faz? À noite ela vai para o culto e ela fala: Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero me reconciliar, eu quero ser salvo, porque o arrebatamento aconteceu, eu não quero perder. Aí ela voltou a ser salva de novo. Ou seja, de manhã ela estava salva, com o nome no livro da vida. De tarde Jesus foi lá e riscou. O anjo, por favor, risca aqui. Perdeu, já era, perdeu. Aí à noite ela voltou. Aí o anjo, por favor, reescreve aqui, porque já voltou. E fica nisso todo dia. Então, queridos irmãos, isso não existe. Isso não existe. A salvação não pode ser perdida por qualquer coisa. É uma apostasia generalizada, radical, total, de Hebreus capítulo 6, de Hebreus capítulo 10. Essa é a apostasia verdadeira. A pessoa o que é apostasia? Apó. Prefixo grego apó é para longe de. Apóstolo, enviado para pregar. A
Apocalipse, para longe da sombra, para longe da escuridão. Apostasia, para longe da fé. A pessoa era crente, servia a Deus, e de repente ela vira as costas para Deus e começa a dizer: Deus não existe, igreja não tem nada, e Bíblia não é verdade. Ela se apostata da fé, e nunca mais ela volta. Ela perdeu, ela foi salva, ela perdeu a salvação. Quem entendeu, diga amém. Mas o crente que está aqui, que é falho, mas se arrependeu e pediu perdão e voltou e está... Não, Jesus não riscou o nome no livro da vida. Por quê? Porque a salvação é pela presciência de Deus. Ele viu que no fim a pessoa perseveraria. Até o final da sua vida ela perseveraria. Por isso ela continua eleita, salva. Ela não perde a sua salvação porque brigou com um cachorro ou porque xingou o papagaio. Não é para fazer isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas eu estou exagerando aqui só para você pensar comigo e refletir que a salvação bíblica, ela é em Cristo. Eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo pelo que Jesus fez. Por isso que eu não posso perder a salvação porque eu fiz qualquer coisa, simplesmente porque eu fiz alguma coisa. Agora, há pecados para a morte e pecados que não são para a morte. Aí que está a diferença. Por exemplo, apostasia, blasfêmia contra o Espírito Santo, que segundo a Bíblia Sagrada são as duas coisas que fazem a pessoa perder a sua salvação. Blasfemou contra o Espírito Santo, a Bíblia diz: nem nesse século, nem no futuro será perdoado. Apostasia, Hebreus capítulo 6, vamos ler? Versículo 4 em diante. Que a gente fala que é a criptonita dos calvinistas, né? Porque é impossível, está na Bíblia, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, vai anotando, iluminados, provaram dom celestial. Segundo. Terceiro, se tornaram participantes do Espírito Santo. Quarto, provaram a boa palavra de Deus. Quinto, e os poderes do século futuro. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. É impossível. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ou seja, a vergonha. Por isso que essa pessoa, ela não tem mais como se reconciliar. Nesse caso, perdeu a salvação. Então vejam, é possível perder a salvação? É, mas num caso extremo assim. Num caso de apostasia, num caso... Ah, pastor, então quer dizer que o crente pode pecar à vontade então? Não, porque se ele é salvo, ele não quer pecar, ele quer se santificar. Deixar bem claro aqui para não ter brecha, né, pastor? Porque senão depois o pastor Gabina vai me pegar aqui. Não, é a Bíblia. É a Bíblia, não tem brecha. O salvo vai querer ser santificado, vai querer buscar Deus o tempo todo, vai querer... Por isso que eu tenho dificuldades, me perdoem. Eu tenho dificuldades em acreditar que um crente que diz que é salvo, que não gosta de orar, que não gosta de cultuar, que não quer se santificar, que passa o ano todo sem jejuar, aí não dá, irmão. Aí você está de brincadeira com a minha cara. Como que pode um salvo viver uma vida quase que igual ao do ímpio? Exatamente, pastor, essa é a palavra. É algo natural. A busca por Deus, a santificação. Porque olha só a inversão que a gente faz, pastor. A gente diz assim: eu preciso me santificar, pastor Elcio, porque se eu não me santificar, vai acontecer o arrebatamento e eu vou ficar. Irmão, está errado. Está errado. Eu não me santifico para ser salvo, eu me santifico porque eu sou salvo. Eu não vou ser salvo no arrebatamento, eu já sou salvo. No arrebatamento eu só vou subir. Dá um glória a Deus aí, crente. Alabaxenderevia. Eu sinto Deus nessa palavra. Porque a igreja precisa saber essas coisas. Que o nosso povo está sendo... Irmãos, o que tem de gente saindo da nossa igreja, indo para igrejas calvinistas. Nunca aconteceu isso. Em larga escala, como está acontecendo agora. As pessoas... né? Porque a doutrina calvinista ela é muito bonita. Na teoria, mas na prática não tem como. Na prática não tem como. Por exemplo, o calvinista diz: o ser humano não tem livre-arbítrio. O único ser humano que teve livre-arbítrio foi o Adão. E Adão pecou e perdeu o livre-arbítrio. Então ninguém mais tem.
Por isso que toda salvação quem faz é Deus na vida do homem. O homem não tem participação nenhuma. Aí é forçar demais. Porque se a Bíblia diz que eu tenho que crer, que eu que tenho que ter fé, então eu tenho uma participação. Só que escute, essa participação não é uma obra. É apenas uma participação passiva. Olha o exemplo que o Armínio dá para a gente. Estou finalizando já. O exemplo que o Jacó Armínio dá para a gente. Ele diz assim, o ser humano, pastor, é a analogia que ele faz. Ele é como um mendigo espiritual. Ele é como um mendigo. Aí imagine, o mendigo está ali, chega um milionário, um bilionário, um trilhardário. Chega lá e diz assim, olha, toma essa quantidade gigantesca de dinheiro. Essa fortuna aqui eu estou dando para você. O mendigo está ali no chão. Qual que é a necessidade, qual que é a atuação do mendigo dentro disso? Ele só vai fazer o quê? Estender a mão e receber. O mérito, preste atenção gente, o mérito é de quem dá ou de quem recebe? De quem dá. Quem recebe tem mérito em quê? Nenhum. Então nós não temos mérito nenhum diante de Deus, a gente só recebeu a salvação. E tem gente que não quer, por isso que vai para o inferno. Como que pode? Imagine, Deus chega para você, você está passando uma necessidade tremenda, você está na miséria absoluta. Aí alguém chega para você assim, rapaz, por que você está na miséria desse jeito? Isso porque eu não tenho nada. Ele disse, meu irmão, você não está sabendo não? Lá no banco, depositaram, já antes de você nascer, tem uma conta lá que é só você chegar e retirar. Tem milhões lá para você, você está nessa miséria porque você quer. Aí a pessoa diz assim, eu não aceito. Mas rapaz, você vai continuar nessa... Não quero, não preciso da ajuda de ninguém. O orgulho faz a pessoa ir para o inferno. Se acha justa demais. Por isso que é mais fácil você pregar para uma pessoa que tem consciência dos seus pecados do que para uma pessoa que se acha justa. Quantas vezes eu chego na favela e tem lá o pessoal usando droga e tal, falando palavrão. Quando eu chego com a Bíblia, com licença, posso pregar o evangelho aqui para vocês? Eles já olham assim, meio estranho. Eu vou pregar a Bíblia aqui para você. Abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia. Dá licença aqui. Quem de vocês aqui que é desviado? Aí começa, um levanta a mão, o outro levanta. Quem de vocês aqui tem crente na família? E todo mundo levanta a mão, né? E por que vocês estão desviados? Aí um tira o boné daqui, o outro joga o cigarro para ali, um começa a chorar de cá, porque eles têm consciência do seu erro, do seu pecado. Agora vai pregar para alguém religioso. Vai pregar para alguém que se acha justo. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso dizimar para ninguém. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que trabalha do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Eu sou uma pessoa que ajuda o próximo e não sei o que. Esse vai para o inferno. Por quê? Jesus disse, o médico veio para os enfermos e não para os sãos. Por isso que nós estamos aqui, porque a igreja é lugar de gente falha, mas de gente salva. Ninguém aqui merece a salvação, por isso que a gente vem. Por que a igreja tem problema? Porque a igreja é cheia de gente, e gente tem problema. Gente tem dificuldades, gente tem falhas. Mas graças a Deus que quando nos unimos, o Espírito Santo vem e causa uma perfeição no corpo de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, queridos. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né, pastor? São muitas as perguntas e ainda bem que muitas são semelhantes. Então nós vamos responder aqui de acordo com o tempo e também conforme a questão que nos foi proposta em relação a esse tema, tá bom? Muito bem, deixa eu começar aqui. Muito bem, vamos lá. São muitas as perguntas, né? Tem uma pergunta que é muito interessante aqui, que se relaciona a Romanos 9. Romanos 9, que o pessoal brinca, né, os calvinistas dizem que é a criptonita do arminianismo, né? Assim como Hebreus é a criptonita
dos Hebreus 6, a criptonita dos calvinistas, né, porque eles não têm saída, eles dizem que Romanos 9 é a nossa criptonita, porque Deus diz lá que Ele escolhe quem quer, que escolheu Jacó, aborreceu Esaú e não sei o que, Ele tem misericórdia de quem Ele quiser, e Ele odeia quem Ele quiser. Mas quando você olha para o texto, o contexto ele é uma salvação corporativa, que Esaú e Jacó ali representam povos. Por exemplo, Esaú, dele vieram os edomitas, de Jacó, o povo de Israel. Jacó, pessoa, Jacó, ser humano, ele aceitou a missão divina e Esaú rejeitou. Lembram disso? Esaú, o que ele fez? Ele tinha a bênção da primogenitura, que era uma bênção espiritual, acima de tudo. Não era só uma bênção de dupla herança, como o pessoal pensa. Ele tinha dupla herança aqui na terra, mas ele tinha a bênção da primogenitura, de levar o nome da família adiante, de ser aquele que Deus usaria para trazer o seu povo à tona, que foi o que aconteceu com Israel, que é Jacó. Aí o que aconteceu? Ele vendeu a sua primogenitura para Jacó. Jacó não o obrigou, porque tem gente que fala assim: Jacó enganou o irmão. Aonde está escrito isso? A Bíblia diz que ele fez a proposta: você quer vender a sua primogenitura? Eu te dou o prato de lentilha. Ele disse: toma, para que me serve? Desprezou totalmente. Por isso que a Bíblia diz lá em Obadias que Esaú rejeitou Deus, rejeitou, e Jacó abraçou. Ele vendeu. Aí depois que vendeu, ele quis de volta. Olha só, ele vendeu a primogenitura e queria ser ainda o primogênito depois. Ora, se ele vendeu a primogenitura, quando Isaac abençoou a Jacó, ele abençoou o filho certo, porque o primogênito agora não é mais Esaú, ele vendeu a primogenitura, o primogênito agora é Jacó. Quem entendeu aí? Então é interessante que esse texto fala de povos e não apenas de pessoas. E esse endurecimento do coração não é uma coisa deliberada. Por exemplo, o coração de Faraó. Os calvinistas dizem: Deus endureceu o coração de Faraó. Sim, é uma expressão idiomática, é um hebraísmo. Porque se você lê antes de tudo, em vários versículos a Bíblia diz que o coração de Faraó já estava endurecido antes de Deus endurecê-lo. Então é uma continuidade. Deus está dizendo o seguinte nessa expressão: endurecerei o coração de Faraó, concordarei com o que ele quer. É como uma criança, o pai chega para a criança e diz assim: menino, não fica descalço que você vai ficar doente no chão gelado. Não fica descalço no chão frio que você vai ficar doente. E o menino vai desobedecendo, vai desobedecendo. Aí chega uma hora que o pai se ira e fala o quê? Tá bom, fica descalço. Ele quer que o filho fique descalço? Não, mas ele está concordando com a teimosia do filho. Está dizendo o seguinte: você quer, então fique e sofra as consequências. Endurecerei o coração de Faraó significa exatamente isso, é uma expressão idiomática. Não é que Deus foi lá e disse: Faraó, você quer liberar o meu povo? Eu não vou deixar. Endureceu o coração dele. Não, ele nunca quis liberar o povo. Diga amém aí, querido. Então essa já caiu por terra. Pois não. Sim. Isso. Deus escolhe Abraão para trazer o povo de Israel à tona e não Jó, não é? Então Deus escolhe dessa forma, a pessoa que aceita. Outra coisa, vamos lá. Eita, rapaz, tem tanta coisa aqui, pastor, me ajuda. Pastor, depois o senhor abre aqui para eu ver aquelas perguntas lá que são muito boas, que estão aí no WhatsApp do senhor. Eita, essa daqui é difícil, hein? Misericórdia. Pastor, uma pessoa que tira sua própria vida tem possibilidade de ser salva? Não estou entendendo aqui. Se arrepender, não sei, eu acho que é isso. Bom, o suicídio é assassinato. Sim ou não? Inclusive, tem aqui mestres do direito, né? Quem sou eu para falar perto deles aqui? Mas pelo pequeníssimo conhecimento que eu tenho aqui do direito, que quando uma pessoa comete suicídio também é um crime.
não é? Você está matando. Inclusive, quando a pessoa quer suicidar, ela tem que ser neutralizada, ela tem que ser isolada, porque senão ela vai matar alguém, que é ela mesma. Então não existe a palavra suicídio na Bíblia, mas existe a palavra homicídio. Homicídio é matar alguém, inclusive assim. Então é um pecado gravíssimo, que a Bíblia diz que não tem como uma pessoa que é homicida entrar no reino. Então, se eu digo que o suicida vai ser salvo, eu estou indo contra a Bíblia. Ou não? Porque a Bíblia diz que aquele que é homicida, maldizente, sodomita, efeminado, ladrão, roubador, e vai, a lista é grande. Os feiticeiros, os tímidos, os idólatras, não herdarão o reino dos céus. Então, como é que eu vou dizer com uma pessoa que... Agora, o céu é meu? Não é. Só Deus conhece os pormenores da salvação. Então, na salvação, o que a gente faz? A gente deixa na mão de Deus, porque é campo dele. Então eu não posso bater o martelo e dizer fulano foi para o inferno, nem bater o martelo e dizer fulano foi para o céu. Somente Deus pode fazer isso. Eu não posso ficar querendo saber isso. Isso é um mistério para nós, tá? Mas a regra é que não há salvação. Por exemplo, tem um versículo, deixa eu ver se eu acho aqui, 1 Coríntios, capítulo 3. Deixa eu ver se é 1 aos Coríntios ou se é 2 aos Coríntios. Capítulo, deixa eu ver. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17. 1 aos Coríntios 3, 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E agora? Eu acho que respondeu, né? Eu não sei, eu acho que respondeu. O templo de Deus, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, é uma coisa muito séria. Vamos lá, outra pergunta. A graça irresistível que se prega tira o livre-arbítrio? Sim, dentro do calvinismo, a graça de Deus é irresistível. Isto é, se Deus quer salvar uma pessoa, essa pessoa não pode resistir. Deus quer salvar o Rodrigo fala, não quero, Senhor. Ele diz, você quer? Não, mas eu não, você vai ser salvo. E ponto final, e Deus vai lá e salva mesmo assim. E a pessoa não consegue resistir à graça de Deus. Só que Hebreus capítulo 3, versículo 6, vamos ver? Hebreus 3, versículo 6. Acho que é 6, deixa eu ver se é 6 ou é 8, vê se é 8. É o 8. Não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Volta aí o 7, por favor. Portanto, como diz a Escritura, o Espírito Santo, melhor dizendo, se ouvirdes a sua voz hoje, não endureçais o vosso coração. Então, tem a capacidade de eu crer ou não crer, de abrir o coração para Deus ou de fechar o coração para Deus. Se ouvires a voz do Espírito Santo hoje, não endureçais o vosso coração como fez o povo no deserto. Aí o contexto é, os que endureceram o coração para Deus no deserto, todos eles morreram no deserto e não entraram em Canaã. Logo, os que endurecem o coração hoje para o Espírito Santo, vão morrer na terra e não vão herdar o céu, que é a nossa Canaã celestial. Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Seria o ponto central do livre-arbítrio. Sim, do livre-arbítrio que Deus desperta, né? Que é bom lembrar isso, que não é um homem que diz assim, eu quero agora a salvação e vou lá e vou para a igreja e aceito Jesus, não é isso. É Deus trabalhando no coração da pessoa, despertando o seu livre-arbítrio pela palavra, para ela poder crer ou não crer, tá bom? É isso que a Bíblia ensina. Lá, o calvinismo, eles falam também na livre agência. Sim, sim. Eles ficam inventando termos, né? Livre agência, livre-arbítrio libertário, né? E um monte de coisa, mas na verdade é uma coisa só, né? É que assim, o livre-arbítrio, na mente popular, o que é o livre-arbítrio? É a possibilidade que eu tenho de fazer o que eu quiser, inclusive ser salvo. Só que o livre-arbítrio humano, ele se restringe a coisas materiais, coisas da nossa vida cotidiana. Nós nunca vamos sozinhos desejar a salvação, porque nós somos pecadores.
E a nossa inclinação para o pecado vai sempre nos levar para o erro e nunca para o acerto. Pastor Rodrigo, essa pergunta aqui que está no meu WhatsApp, eu acho que ela casa com essa daí que você está falando. Tem assim: então pessoas que não crê e não aceita Cristo, é porque Deus endureceu o coração dessa pessoa? Pois é, foi o que a gente acabou de dizer, né? Não é que Deus endureceu, a pessoa que não quis. Lá em Apocalipse 3:20, o que está escrito lá? Apocalipse 3:20. Vamos ler? Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. A pergunta que eu faço é: Deus pode abrir qualquer porta que Ele quiser? Sim ou não? Ele é todo poderoso, Ele abre a porta que Ele... E por que Ele está batendo na porta? Para que a gente abra. Porque essa porta, Ele na sua soberania decidiu que somos nós que devemos abrir ou manter fechada. Então, eu abro o coração para Deus ou eu fecho o coração para Deus. Isso é uma questão minha. Quantas vezes a gente ouve a frase: se não vem pelo amor, vem pela dor? Então quer dizer que Deus obriga as pessoas a serem salvas. Então é graça irresistível. Então eu sou calvinista. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Então Deus obriga a pessoa. Então você não quer ser crente, Deus vai te pôr uma enfermidade, vai te jogar no leito, até você. Então Deus pode salvar todo mundo, se for assim. E por que nem todos são salvos? Eu já visitei pessoas no leito, morrendo, sabe? No fim mesmo, moribundos. Quer aceitar Jesus para ir para o céu? Não. Quero ir para o inferno. Desse jeito. É Deus que endurece o coração da pessoa? Se a gente acabou de ler 1 Timóteo 2,4: quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual que é aquela outra, pastor, que estava aí no WhatsApp, por favor? Pastor, tem uma aqui de Romanos 9:11. Eu acho que eu falei essa. Eu falei. Romanos 9. Aí há uma dúvida que... se Deus quiser salvar, Ele salva. Se não quiser, não seria eleição. Se eu explicar melhor, gerou mais uma dúvida. Tá, vou colocar aqui. Já estava com dúvida, gerou mais uma. Isso é bom. Eu vi que tem muitas perguntas aqui semelhantes à predestinação. O que é a predestinação? Vamos lá. Predestinação na Bíblia existe? Claro. Vamos ler? Romanos capítulo 8, versículos 28 em diante. Romanos 8, 28. Tem até que horas, pastor? Tem que ver. Já era para ter terminado. Olha, o povo está com fome, mas o povo quer mais a palavra. Fica à vontade aí, pastor. Vamos lá. Hoje não tem ensaio mais não. Então, vamos lá. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Versículo 29. Olha aqui. Porque os que dantes conheceu, presciência. Os que dantes conheceu anteriormente. Presciência, conhecimento prévio. Também os predestinou. Está aí, a explicação. Para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Continua, 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Ou seja, limpou a ficha. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que é a última fase da salvação, a glorificação. A glorificação. Como é Deus quem está dizendo, para Deus isso tudo já aconteceu, porque Ele viu isso acontecendo, por isso que está aí no cumprimento. Glorificou, justificou, santificou, Ele chamou, Ele predestinou. Deus fez isso já acontecer. Então Deus, Ele na sua presciência, Ele viu quem ia ser salvo, Ele elegeu, aí Ele predestinou. Vamos ler de novo para corroborar Efésios 1, 4 e 5.
Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, versículo 5. E nos predestinou. Veja que a predestinação na Bíblia está sempre no plural. Quem é predestinado? A igreja. Quem é predestinado à salvação, ao céu? A igreja. Não é o Rodrigo, é a igreja. Se o Rodrigo for igreja, ele vai ser salvo. Tem um exemplo maravilhoso, pastor, disso, do Robert Shank. Eu gostaria até de ler. Ele faz uma analogia entre o navio e uma viagem em relação à eleição e à predestinação. É maravilhosa essa analogia. Eu quero até compartilhar com vocês aqui. Olha só que interessante, ó. No tocante à eleição, preste atenção, e à predestinação, podemos aplicar a analogia de um grande navio viajando para o céu. Isso está na Bíblia Pentecostal, na página 1809. Quem tiver, é só ler. Podemos aplicar a analogia de um grande navio viajando para o céu. Deus escolhe o navio, que é a igreja, para ser a sua própria nau. Cristo é o capitão e piloto desse navio. Todos os que desejam estar nesse navio eleito, escolhido, podem fazê-lo mediante a fé viva em Cristo. Enquanto permanecerem no navio, acompanhando o seu capitão, estarão entre os eleitos. Caso alguém abandone o navio e o seu capitão, deixará de ser um dos eleitos. A predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanece. Deus convida todos a entrar a bordo do navio, eleito mediante Jesus Cristo. Olha que perfeição! Então, a igreja é como um navio. Quem é o capitão desse navio? Jesus. Esse navio foi predestinado a chegar no céu. Logo, quem são os eleitos? Os que estão dentro do navio. Pulou do navio, perdeu. A predestinação é do navio, é da igreja. A eleição é da pessoa. Nós somos eleitos, e porque somos eleitos, estamos dentro desse navio chamado igreja. E a igreja foi predestinada ao céu. Se eu sou igreja, eu vou chegar no céu. Se eu deixar de ser igreja, eu deixo de ser salvo. Por isso que é tão importante, pastor, a gente entender que a igreja é o corpo de Cristo. Que quem não for igreja não pode ser salvo. Os desigrejados, infelizmente, não serão salvos. Porque a igreja é o corpo. Imagine vocês, uma pessoa perdeu a mão, ela morre por causa disso? Ou ela pode sobreviver sem a mão? Então ela pode sobreviver sem um membro, sim ou não? Mas o membro que foi retirado, a mão, consegue sobreviver fora do corpo? Pronto, está resolvido. Pastor, O membro fora do corpo, ele apodrece e ele morre. Ele não tem vida em si, a vida está no corpo. Quem está no corpo de Cristo tem vida em Cristo. Quem está fora do corpo, infelizmente, apodreceu e morreu. Não tem salvação. tem uma pergunta aqui sobre o suicídio. Sim, mais uma, né? Essa O questão é polêmica. suicídio decorrente da grave doença mental. Sim. Ele diferencia da manifesta vontade de tirar vidas. Por isso que eu falei que a questão da salvação, ela é um campo divino. Então, pela regra bíblica, a regra é, não tem salvação. Existem exceções? Podem existir. Um caso desse, por exemplo, eu não sei como, a Bíblia não fala. Então tem coisas que a Bíblia não deixa claro. Tem coisas que a Bíblia não deixa explicitamente para a gente entender. Mas é uma questão difícil, porque essa pessoa que tem, sei lá, um problema grave neurológico, uma deficiência neurológica muito severa, ela não tendo a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, logo ela não sabe o que é pecado e o que não é pecado. Então essa pessoa, a gente chama de uma pessoa amoral. Ela não tem capacidade de saber o que é moral, o que não é, o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus. Então, nós não conseguimos entrar nesse campo, tá bom? Acredito eu, aí é uma crença minha, não estou dizendo que está na Bíblia, que essa pessoa pode ser salva. Né? Mas não é uma doutrina. Muito bem.
E Muito sobre bem. os que, outra pergunta aqui, sobre os que morreram em Cristo. Sim. Aonde se encontram neste momento? Tá. É uma pergunta aqui que veio já para os salvos já. Sim. Estão falando de salvo. Agora já é o salvo. É o graças a salvo, Deus. é. Sim. Não, aí já se refere ao milênio. É o período do milênio aqui na Terra, né? Quando Jesus vai estar reinando na Terra e outros. Não, não é para o futuro da salvação espiritual, né? Então, interessante, queridos irmãos, que o pastor falou aqui do salvo, para onde ele vai depois que ele morre. De imediato. Segundo a Bíblia, ele vai direto para o paraíso. Vamos ler? É Lucas 23, 43. Consciência ou sem consciência? Com consciência total, né? Consciência total, consciência. Vamos ler? Lucas 23, 43. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então o homem foi salvo, e como ele morreu, o seu destino imediato é o paraíso. Onde fica o paraíso? Onde é o paraíso? Pastor, é o seio de Abraão? Eu vi que tem muitas perguntas aqui sobre o seio de Abraão. O seio de Abraão é uma concepção judaica do céu, que antes da morte de Cristo, todos iam para um lugar chamado Sheol, no hebraico. Sheol ou Hades em grego, é o mesmo lugar. Lugar invisível dos mortos. Quando Jesus morreu na cruz, ele transportou os salvos que estavam ali, nesse lugar, para o terceiro céu, que é chamado de paraíso. Como é que eu sei que o paraíso é o terceiro céu? Segundo aos Coríntios 12. Vamos ler, versículo 1. Aí é com consciência, né? Consciência. Não é como se estivesse dormindo, não. Não, não é o sono da alma, como diz os Eu adventistas. vou falar isso aí. Nem os testemunhos de Jeová. Eles dizem que morreu a pessoa, morreu a alma. Bom, então, como é que o cara foi para o paraíso naquele dia? Por isso que eles mudam esse versículo. Isso é o sono da alma, né? Que eles dizem: em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos, um corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, anota aí. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, o arrebatamento dele foi tão real, pastor, que ele está usando essa expressão. Eu não sei se foi de corpo ou se foi fora do corpo, foi espiritual, se foi com o corpo, tudo. Eu não sei, eu só sei que eu fui lá. Foi arrebatado ao paraíso. Olha aí. Primeiro ele diz que foi ao terceiro céu, e agora ele chama o terceiro céu de paraíso. Então o paraíso e o terceiro céu são o mesmo lugar. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ok. Então Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Ele está dizendo: conheço um homem. Ele está usando uma forma latina de se escrever que não manifestava soberba. Então, para não falar que era ele está usando essa expressão: conheço um homem e tal, para demonstrar humildade, porque ele era uma pessoa muito humilde. Então, paraíso é o terceiro céu. Morreu salvo, vai direto para o paraíso. Lá fica consciente. Lucas capítulo 16, versículo 19. A história do rico e Lázaro. O rico e o Lázaro estavam conscientes no pós-morte. Pastor, mas aquilo é uma parábola. Onde está escrito que é parábola? Versículo 1 diz: ora, existia um homem rico e vestia-se de púrpura. Ah, pastor, mas no subtítulo da minha Bíblia está parábola. Sim, mas o subtítulo não é Bíblia, não foi inspirado por Deus. Não foi Lucas que escreveu o subtítulo. Lucas escreveu os versículos. O subtítulo foi acrescentado depois para o nosso entendimento, para a nossa facilitação pedagógica. Então havia um homem rico. Vejam que em nenhuma das 40 parábolas de Jesus os personagens têm nome. Nessa aí, que não é parábola, os personagens têm nome. Tem Abraão, tem o Lázaro. E o rico, ele morre e vai para o lugar de tormentos. O mendigo Lázaro morre e vai para o seio de Abraão, que era o paraíso daquela época, que era o céu. Só que era tudo no mesmo compartimento. Havia um abismo que separava o lugar de tormento, que é o inferno, do lugar da salvação, que era o seio de Abraão. Por isso que eles conseguiam se ver, mas ninguém conseguia mudar de lado. Então eles estavam totalmente conscientes. O rico diz assim:
Abraão, manda alguém pregar para os meus irmãos, tenho 5 irmãos na terra, senão eles vão vir para cá também. Aí Abraão falou, olha, se eles não creem na palavra, em Moisés e nos profetas, ou seja, na lei de Deus e nas profecias, quanto mais numa alma penada, quanto mais no espírito, eles não vão acreditar. Então é muito importante que é a palavra que faz a pessoa se chegar a Deus. Amém, queridos? Na continuação, eita, essa daqui é terrível, hein? Curta e objetiva. Salomão foi salvo? Essa aqui é difícil, irmão. Como eu falei, irmãos, tem coisas que não dá para a gente responder assim, foi, não foi, não dá. Agora, o que a Bíblia diz sobre Salomão no fim da sua vida? Que ele estava crente, ou que ele estava desviado? Ele estava totalmente desviado. As últimas palavras da Bíblia sobre Salomão, ele estava na idolatria total. Ele construiu altares aos deuses falsos e se curvava diante deles com as suas mulheres. Agora, se ele se arrependeu depois e se converteu, a Bíblia não fala. Se eu for pela Bíblia, tudo indica, não estou afirmando, mas tudo indica que ele morreu na apostasia, na idolatria, tá bom? Então, nós não podemos dizer o que aconteceu, mas é o que indica o texto sagrado, tá? Qual a base bíblica para a perda da salvação? Eu citei aqui Hebreus, capítulo 6, versículo 4, a pessoa perde a salvação, e Mateus 12, quando fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, pois é, pastor, aqui a graça, a salvação é sempre pela graça, né? Tanto no Antigo quanto no Novo, e não pode ser encaixado nessa corporatividade, porque senão a gente vai entrar numa questão muito complicada, que a pessoa mesmo desviada pode ser salva, desde que a salvação da nação seja feita, né? Antes do Cristo. Mesmo assim. Sansão, Sansão dá mais a entender que foi, né? Do que Salomão, porque Sansão foi cheio do Espírito Santo antes de morrer. Mas por que né? eu vou ler um livro com um desviado? Pra mim ele é salvo. Tá bom, então tá certo. Não tenho condição de eu ler um livro. Exatamente, o Sansão está nos Heróis da Fé e Salomão não está. Mas é uma. Sim. Pois não, meu irmão. Foi. Salomão escreveu Eclesiastes, Provérbios e Cantares. Isso. Teme a Deus e dá-lhe glória. Isso. Isso. Então, a gente costumeiramente diz que foi no fim da vida que ele escreveu o Eclesiastes, né? Mas a gente não tem essa certeza. Mas está salvo, está salvo, está salvo. Então, vamos salvar o Salomão aqui, em nome de Jesus. Agora, eu estava falando do texto de Eclesiastes. Não, eu estava falando de outro texto. Qual que era o texto que eu estava falando? Que agora me passou aqui da mente, né? Muito bem. Mas vamos para frente. Então, deixa eu ver aqui se tem outra pergunta. Sim, a respeito da perda da salvação, né? Qual que é a base bíblica? Hebreus 6, que a gente já leu, e Hebreus 10. Tem outro texto aqui muito forte a respeito da perda da salvação. E é bom lembrar que Hebreus fala muito sobre esse assunto, porque o povo, pastores, os hebreus estavam se apostatando da fé com facilidade por causa da perseguição que eles estavam sofrendo. Então eles eram judeus, serviam ao judaísmo, ninguém era perseguido. Aí eles se converteram a Cristo, agora são cristãos, estão sendo perseguidos. Aí eles falaram, não, vamos deixar isso aqui. Aí a carta aos hebreus todinha é para isso, para que eles perseverassem na fé, para que eles não desistissem. Por isso que no capítulo 10 de Hebreus, vamos ler aqui, deixa eu ver se eu acho, 10 de Hebreus, tem um versículo muito interessante, além do versículo que fala do capítulo 6, versículo de número 25. Olha só, vou ler do 24, por favor.
E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vejam, o salvo estimula o outro salvo às boas obras, não para ser salvo, porque ele já é. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Então muita gente estava se afastando, se desviando. Antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha o versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados. E agora? Está vendo? A pessoa conhece a verdade, conheceu a Bíblia, conheceu, então ela se desviou. Olha o versículo 7. O que resta para essa pessoa? Uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aqui fecha a questão da missa de sétimo dia, né? Isso é ineficácia, Exato, também, né? acabou, né? Isso é ineficácia. Acabou. Hebreus 9, 27. Depois da morte segue-se o juízo. Então morreu salvo, paraíso. Morreu sem ser salvo, inferno. Pastor, a última pergunta aqui, porque nós já estamos realmente Por favor, sobre a hora. pastor. Pede para o pastor explicar o que é essa consciência de quem está no paraíso. Por exemplo, lembra da terra? Por exemplo, sabe que já morreu? Resumindo, é Sim, isso. pelo texto bíblico é o que acontece, pastor. Foi o que a gente viu na história do rico e do Lázaro. Eles tinham consciência plena que estavam mortos, que o corpo estava lá na terra e que a alma estava sobrevivendo à morte do corpo. Então, a morte é do corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Morre o corpo, a alma e o espírito, que são juntos, são indivisíveis, vão para o paraíso, do salvo. Do ímpio, vai para o inferno. Então, a pessoa tem consciência de que perdeu a sua salvação no inferno, tem consciência de que está no paraíso, salva. Quem está no céu, no paraíso, agora, nesse momento, por exemplo, minha mãe está lá no paraíso, aquele parente seu que faleceu, que foi salvo, os servos de Deus da igreja, na história, estão lá no paraíso. O que eles estão fazendo lá? Aguardando o arrebatamento. Porque no arrebatamento, o que vai acontecer? Vai ter a glorificação do corpo, a ressurreição dos corpos. Então Deus não quer que fiquemos incompletos. Lá eles estão em espírito, em alma. Mas aí o arrebatamento, a Bíblia diz, toque da trombeta vai fazer com que haja a ressurreição e a transformação do corpo. E nós estaremos... Aleluia! Amém? Obrigado.